Bom dia, nono ano. A nossa aula de hoje vai ser sobre a geopolítica do continente europeu na página 58. Então, a gente sabe que o continente europeu é um continente pequeno, porém, ele é de enorme importância cultural, histórica, econômica, porque lá foi o berço de outras civilizações, foi lá que tudo começou na questão industrial, com a Revolução Industrial. Então nós temos no continente europeu essa grande diversidade, principalmente nos povos, né, que se estabeleceram no continente desde a antiguidade, que vieram os árabes, os gregos, os romanos. Então a gente pode observar isso no continente, essa riqueza cultural no continente europeu, vai desde as construções modernas até, por exemplo, os castelos com arco em ferradura, que é típico ali da Espanha, de Portugal, justamente pelo fato da ocupação árabe no local. E aqui também está falando sobre o berço da civilização, que a gente sabe que foi lá que ocorreu o Renascimento, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, o nascimento do capitalismo. Então, essa busca por matérias-primas, mão de obra barata ou até mesmo escrava, tudo isso veio do continente europeu. Aí vocês podem ver as imagens de alguns lugares da Europa, como aqui está mostrando a Panternon na Grécia. Temos aí também o portão de Brandemburgo na Alemanha, em Berlim, o Palácio dos Leões, aqui o arco em ferradura que eu tinha falado, justamente esse formato muito utilizado pelos árabes. Depois tem aí os jardins de Versalhes na França, e logo abaixo aí nós temos falando a questão das disputas imperialistas entre as nações europeias. Então nós temos aí os mapas de como era a Europa antes até os dias atual, né? Aí vem o primeiro mapa, a Europa de antes. A Europa de antes era só esse pedaço aqui. Depois nós temos aí a Europa após a Primeira Guerra Mundial. Então, após a Primeira Guerra Mundial, a gente já consegue ver aí a Alemanha, a Polônia, a Prússia, a Tchecoslováquia, compondo aí já a Europa, que era apenas um pedacinho e foi ampliando. Depois da Segunda Guerra Mundial, aí nós já conseguimos ver bastantes países aqui aumentando o continente europeu. E depois o atual, que foi após a Guerra Fria. Então aí já tem a Europa como ela é composta hoje, com parte da Rússia, aí já dividiu a Tchecoslováquia em República Tcheca e a Eslováquia. Aí já está a formação atual do continente europeu. E logo em seguida vem aí para vocês um exercício que é para comparar estes mapas. Depois vem falando sobre a influência econômica da Europa. Então, a gente sabe que nós vivemos hoje em um mundo globalizado. O que é esse mundo globalizado? Nós estamos interligados, facilitando tanto a circulação de mercadorias, pessoas e capitais. Como nós vimos naquela aula sobre o capitalismo, onde a gente introduziu a questão da União Europeia. Então a gente sabe que o mundo é comandado principalmente pelos mercados, os centros mundiais, como por exemplo os Estados Unidos, o Japão. Nós compramos tecnologias vindas de outros lugares. Então, com essa chamada nova ordem mundial, houve a interligação, principalmente no comércio, na circulação de pessoas. Então, com o final da Guerra Fria, a economia estava interligada e os países com mais capacidade econômica, mais disponibilidade de capitais,
deu um avanço aí nessa questão tecnológica. E também nós temos países como o Brasil, eu lembro que eu expliquei, por exemplo, o Brasil, aqui na nossa cidade nós temos uma linha de produção na Tecnotech da Adidas. Ela é uma empresa brasileira? Não. Porém, como a mão de obra aqui é mais barata, para eles é muito mais lucrativo levar as suas linhas de produção para países com mão de obra desqualificada, ou seja, barata, para produzir mais e ter uma lucratividade e entrar no mercado da concorrência, né? Então aí nós temos a tabela da economia mundial, os PIBs mundiais. Aí nós podemos ver em destaque, primeiramente, os Estados Unidos. A China, que é uma economia crescente. Hoje nós sabemos que a maioria das pessoas tem algum produto em casa, em qualquer lugar do planeta que veio da China. Então a China é uma economia crescente. Depois temos aí destaque para o Japão, para a Alemanha, o Reino Unido, a França e assim vai. Aqui está a porcentagem do Brasil na economia mundial. Então o PIB do Brasil representa 2,39% da economia mundial, enquanto o dos Estados Unidos 24,32%. Então aí vem mostrando as economias crescentes. Assim como nós temos aí também uma tabela do PIB por habitante, aí mostrando aqui os 27 países da União Europeia. Aí temos destaque para Luxemburgo, que é um pequeno país, mas com um PIB elevado, uma renda muito elevada por habitantes, né? Aí depois embaixo nós temos os países mais inovadores. Em primeiro lugar nós temos a Suíça como um país inovador. O Brasil ocupa o número 69, então nós não somos um país inovador. Nós temos aí os primeiros lugares para países europeus, primeiro a Suíça, depois a Suécia, depois os Países Baixos, né, que é a Holanda. Depois já vem aí os Estados Unidos, depois Reino Unido, Dinamarca e assim vai. Então são os países mais inovadores. E logo abaixo nós temos a tabela do Índice de Desenvolvimento Humano. O que é o Índice de Desenvolvimento Humano? O Índice de Desenvolvimento Humano é aquele que analisa o quê? A escolaridade, a expectativa de vida e a renda. Então ele vai analisar esses três fatores para saber se um país ele tem um nível muito elevado, médio, baixo, muito baixo. O Brasil tem um índice elevado, porém o muito elevado nós vamos ver a Noruega, onde o índice de analfabetismo é 0. A renda per capita, o PIB per capita é muito elevado, então as pessoas têm uma renda maior. E se as pessoas têm uma renda maior, tem um índice de analfabetismo muito baixo e tem uma evolução na medicina, lógico que a expectativa de vida também vai ser elevada. As pessoas vão, ao nascer, tem uma projeção de uma vida longa. Então, a expectativa de vida no Brasil vem aumentando muito. Hoje chega de 74 a 75 a expectativa de vida. Enquanto que nos países do continente africano, alguns lugares como Níger, Serra Leoa, a expectativa de vida é 40 anos. E a renda per capita, que é a renda por cabeça na família, chega a mais ou menos $1 por dia. Então, é muito baixo mesmo. Então, o índice de analfabetismo vai ser lá embaixo. Então, temos aí em primeiro lugar com a Noruega, que é um país europeu, e vamos ver que os últimos também com o continente africano. Aí tá pedindo para vocês analisarem aí os países que aparecem em destaque. Então, vai fazer essa atividade aí também. E depois, logo abaixo, vem falando, aqui também vem mostrando a pesquisa de opinião entre os países membros da União Europeia, se eles devem permanecer na União Europeia ou abandonar. Por que disso? Porque a Inglaterra, nós sabemos que tem muitos países, como Reino Unido,
a França, são países que investem muito, levam muito dinheiro para a União Europeia. Como temos países que, por exemplo, precisa desse investimento da União Europeia, como é o caso da Grécia, que teve aquela crise onde queriam tirar a Grécia da União Europeia. Aí logo abaixo vem falando sobre o Brexit. O que é isso? É a saída dos britânicos da União Europeia. É um plebiscito que foi realizado em 2016, onde o Reino Unido pede a sua saída da União Europeia. Então aqui nós vimos que este ano, em janeiro, firmou essa saída aí, então, da Inglaterra da União Europeia. Então, Brexit nada mais é que a junção de britânico com saída, e deu este termo. Justamente por quê? Porque o Reino Unido alegava que ele investia muito dinheiro e não estava tendo nada em troca ali desse investimento. E achou melhor sair, deixar de vez a União Europeia. Então é um divórcio aí do Reino Unido com a União Europeia. Aí vem pedindo para vocês falar um pouquinho, fazer uma pesquisa, pode ser pequena. Depois peço para vocês fazerem aí também a tarefa 7 e a 8. E aí vem falando sobre a influência cultural do continente europeu. Então nós sabemos que a base da cultura ocidental, principalmente do nosso país, foi graças aos impérios coloniais durante o período de colonização. Então a Europa saiu desbravando os oceanos e colonizando. E também tem uma grande diversidade interna, porque recebeu os gregos, os romanos, os árabes. Então ali houve uma diversidade cultural muito grande, e também levou isso aos seus impérios coloniais. Então essa diversificação de povos faz com que tenha ali muitos conflitos também. Por exemplo, nós temos a região dos curdos, os curdos no Oriente Médio, nós temos na Galícia, nós temos a questão dos bascos entre a Espanha e a França, que são povos que têm uma cultura, um costume diferente, uma língua diferente, mas não foi reconhecida a sua nacionalidade. Os bascos reivindicam a sua separação. Eles não querem fazer parte nem da Espanha, nem da França, sendo que tem uma linguagem, um costume, toda uma autonomia para se formar um Estado-nação. Tem a questão dos holandeses na Bélgica, na parte de Flandres, porque a Bélgica é um país pequeno, onde fala-se 2 idiomas. Ao norte, na região de Flandres, fala o holandês, e na Valônia fala-se o francês. Então essa parte queria se desmembrar do país da Bélgica aqui. Porém, esses lugares, tanto os bascos quanto os Flandres, não conseguiram o seu reconhecimento. Por quê? Justamente pelo fato, por exemplo, a Holanda está logo ali, se fosse se desmembrar, teria que ir para o país holandês. Então aí vem falando sobre a questão da Catalunha aqui, o processo de separar-se da Espanha. Então são esses povos que querem essa separação do seu território. Aí vem depois já a questão da influência militar. Nós sabemos que após o fim da Segunda Guerra Mundial, criou-se a OTAN, que é a Organização do Tratado do Tratado Atlântico Norte. O que esse Tratado do Atlântico Norte visava? Então, a principal objetivo era guardar os países capitalistas dos avanços dos países socialistas, porque após a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Veio a Guerra Fria, onde nós vimos um mundo bipolar. De um lado,
a União Soviética com os países socialistas. Do outro lado, os países capitalistas. Então, a OTAN, ela tinha o objetivo de salvaguardar os países capitalistas do avanço do socialismo, enquanto a parte socialista tinha o Pacto de Varsóvia, que foi extinto em 1991, justamente com o fim da Guerra Fria, com o fim do bloco socialista. Não tinha por que continuar o Pacto de Varsóvia, já que poucos países ainda adotam esse sistema. E enquanto os países capitalistas aumentaram, então a OTAN ainda existe até hoje. E aqui vem falando também o que a OTAN, essa organização, continua defendendo. Então ela defende os interesses e a segurança dos países membros, como foi o caso, ela combate terrorismo, por exemplo, os ataques terroristas, a OTAN sempre está interferindo. Teve a questão da intervenção nos movimentos separatistas, por exemplo, da Iugoslávia, da separação da Croácia com a Bósnia e Herzegovina. Então, ela simplesmente ela tem o objetivo de segurar, ajudar a controlar essa questão da segurança. Aí depois, vem mostrando os países membros da OTAN, os países fundadores, os aliados da OTAN, falando aí um pouquinho também sobre as bases militares na Europa. Aí nós temos o que está de amarelo, os países NATO, depois os países membros da União Aduaneira da Euroasiática, que está de rosa, e as regiões separatistas. Tem a questão da Crimeia, né, que também é um conflito ali, onde a Rússia, o Vladimir Putin fica jogando ali para se defender. Aí tem a questão das bases dos Estados Unidos na Europa, as bases, as armas nucleares, as armas russas também. E aí embaixo vem falando sobre a questão da Rússia nas questões de decisões internacionais. Então a Rússia usa-se dessa Crimeia ali próxima à Ucrânia justamente para jogar e se salvaguardar, sabendo-se que a Rússia tem muitas bases de armas nucleares. Então é um país onde tem um certo controle também das nações e joga sempre a seu favor. Então aí, logo abaixo, tem que estar pedindo para vocês fazerem a leitura do texto, responder essas perguntas e concluir com a tarefa 8. Então, fazer as atividades, fazer a tarefa 7 e 8, me mandar no particular, e a correção vocês podem entrar no portal do Objetivo, que vai estar lá toda a correção. Assistam os vídeos, faça a correção por lá e na dúvida podem me chamar. Abraços!